Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Falei que ela ia estar de volta no próximo podcast, ó, graças a ao Deus. Senhor, graças à nossa fé. Ela está aqui. E hoje o nosso tema, jejum e propósito. Você tem jejuado? Você sabe como fazer um jejum? Para que serve o jejum? Qual a diferença de um jejum e de um propósito? E será que você está jejuando pelo motivo certo? Será que o teu coração está no lugar certo enquanto você jejua? É um tema que eu, inclusive, por muito tempo, eu tive muitas dúvidas. Eu pensava assim, ouvia sobre propósito, ouvia sobre jejum, mas sempre tive a dúvida, qual é a diferença? E a gente vai tratar sobre isso hoje, porque tanto o propósito como o jejum, eles têm um poder extremamente forte de te aproximar do Senhor, né? Nós sabemos, você serviu outros deuses, né, Rai? Então você sabe que as pessoas do outro lado que servem outros deuses também se consagram, né? E nós, quanto cristãos e pessoas que estão em Cristo, será que a gente chega uma hora que a gente não fala assim, ó, eu tô em Cristo agora, eu não preciso mais jejuar, Ele já deu a vida por mim. Será que a gente não tem que fazer uma busca? Será mesmo que é só isso? Ou será que a gente tem que ter momentos de consagração, momentos de entrega, porque o propósito é uma entrega, né? O jejum também. Será que a gente tem só pedido e não tem entregado? Opa, vamos lá então descobrir como as coisas funcionam no reino do Senhor, né? Glória. Através da palavra, porque a gente não faz nada à Exatamente. luz do que a gente imagina, do que a gente acha que é. A gente vem tudo sobre a luz da palavra do Senhor. E o jejum, ele é uma disciplina espiritual, ele Uau. não é dieta. Existe a dieta onde se faz o jejum, mas esse jejum que a gente vai falar hoje, ele é o jejum espiritual. Ele é uma disciplina espiritual, deveria ser, né? Nós deveríamos jejuar sim para nos consagrar, para buscarmos mais a presença do Senhor, mais intimidade, né? Para ouvirmos mais a voz de Deus. Nossa. Então, esse jejum, embora a gente retire o alimento, né? A gente faça essa retirada da comida, ele não tem que ter o propósito de emagrecimento, mas sim de intimidade com Deus. Sim. Muitas vezes a gente, por exemplo, faz um jejum, tem pessoas que fazem jejum de 24 horas, sem se alimentar, somente com líquido. Outras pessoas não comem coisas sólidas, somente coisas líquidas, e fazem né, jejuns de maneiras diferenciadas. Mas na Bíblia diz que a gente tem que fazer o jejum, e nesse tempo de jejum você tem que estar em oração, lendo a palavra. Não é só você renunciar um alimento ou algo que você gosta de comer se você não estiver buscando a presença do Senhor. É um jejum inválido, né? Não vale. E nem jejuar e ficar murmurando, né? Ou, por exemplo, assim, eu vou fazer o jejum, então eu não vou tomar café da manhã e não vou almoçar. Mas eu também não vou sentar à mesa com a minha família. Porque eu não posso, né? Eu vou estar vendo a comida. Mas então, esse é um objetivo, você matar a tua carne. Então, você esteja à mesa, mas em consagração. Então, você pode, inclusive, estar com a tua Bíblia ali, estar compartilhando com eles, estar orando. Mas não adianta a gente jejuar e ficar murmurando, ou não orar. Então eu só vou tirar o café da manhã, mas eu não oro, eu não leio a palavra, eu não me santifico, eu não busco a presença do Senhor. E volta lá, é só como se fosse uma dieta. É uma dieta. Não é um jejum, né? Ou tira o alimento, mas fica ali horas no telefone, então eu vou assistir uma série para passar o tempo, né? Não, você precisa gastar o tempo que você esteja comendo, se alimentando da palavra. Jejuando, né? É isso aí. Se alimentando da oração, da palavra. Porque esse é o tempo que você está separando para você ter intimidade com Deus. Para você ver a face do Senhor, né? É isso aí. Não sei se você teve experiências já de fazer jejum. E sim, o jejum trazer respostas na sua vida, né? Você tem alguma que você pode contar para nós? No início da minha caminhada, em situações bem específicas, né? Quando eu ainda trabalhava com outras terapias e coisas assim, nos jejuns eu tinha muita resposta do Senhor, assim. Então eu jejuava e o Senhor me trazia com clareza o que eu tinha que fazer, a decisão que eu tinha que tomar. E sempre na palavra. Porque às vezes, gente, a gente jejua e a gente espera uma resposta audível,
né? A gente espera que Jesus apareça na nossa frente, que ele se manifeste, ele encarne novamente, ou que a gente espera uma resposta aqui no ouvido com uma voz, como eu tô falando contigo, né? Luana, você tem que fazer assim. Só que às vezes, e muitas das vezes, o Senhor vai responder através da palavra dele. Então eu posso estar jejuando, já jejuei inclusive em situações onde tinham portas espirituais abertas, e existem castas de demônio que só saem na base do jejum e oração, Sim. né? E eu consegui, com o Senhor, né, com a ajuda dele, tirar essas castas, quebrar essas maldições que tinham sobre nós por conta do jejum. E durante a semana eu sentia, conforme a gente ia jejuando, eu ia sentindo que ia ficando mais leve, conforme eu orava eu sentia, era como se eu sentisse as amarras sendo soltas. Então, e muitas vezes o Senhor, ele trazia um versículo e vinha para a palavra, você ia ler, era exatamente a resposta daquilo que a gente estava colocando em oração. Só que às vezes a gente começa um jejum sem saber por que está jejuando. Então a gente tem que ser intencional. Mas eu estou jejuando por quê? Porque eu quero uma resposta específica? Porque eu quero mais intimidade? Eu quero sentir mais a presença do Senhor? Ou porque eu quero... não barganha, tá? Não faça um jejum por trocas. Né? Então eu vou jejuar porque eu quero um carro novo, né? Não, né? Por uma resposta específica, por sentir, né? Por uma cura, fazer um jejum com um propósito realmente. Mas às vezes, Deus, eu vou fazer um jejum hoje. Mas por que você está jejuando? Porque tu quer intimidade? Seja intencional e coloque isso em oração. Até quando você fala isso, se você for parar para pensar e analisar à luz da Bíblia, Jesus ficou no deserto e fez o jejum de 40 dias e 40 noites. Ele já sabia que ele teria um propósito a cumprir. Eu imagino que aquele jejum foi um jejum pedindo força espiritual para ele conseguir e terminar e concluir o propósito dele. Porque ele sabia que era um propósito que humanamente era muito difícil, né? Eu estava fazendo um estudo sobre esses 40 dias e 40 noites que Jesus passou em jejum e tudo mais. E esse jejum, ele antecedeu o início do ministério oficial, digamos assim, de Jesus, quando ele estava na Terra. Então, antes dele iniciar oficialmente, ele já tinha feito, né, transformado a água em vinho, ele já tinha feito algumas manifestações, né, do poder dele, mas ele jejuou ali para depois desse jejum ele começar oficialmente o ministério, com a parte mais punk, vamos dizer assim, né, de ir lá e curar e fazer toda a multidão se aproximar dele. Então ele se consagrou antes, embora ele não tinha pecado nenhum, né? Ele era santo, santificado, mas santo de não ter pecado, de não ter nada. Ele também, para quê? Para nos ensinar que antes de nós nos colocarmos em batalhas, nós precisamos nos consagrar. Uau. Se tu tá passando por batalha espiritual, se tu tá por um ataque muito grande e tá servindo para nós agora, ó, pega aí. Nós precisamos nos posicionar e nos consagrar, nos revestir em jejum. E se nós formos para a palavra, tem muitas passagens, muitas pessoas ali da Bíblia que jejuaram. Jesus jejuou, Moisés jejuou. Moisés? Não está explícito na palavra, né? Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Mas se a gente for fazer uma análise, ele não passou 40 dias e 40 noites na nuvem lá com Deus para receber os 10 mandamentos? Sim. Então ele não provavelmente estava em jejum. Porque ele não disse que ele levou alimento, nada, né? Não, ele não descia e subia. Ele ficou lá em cima os 40 dias e 40 noites. Mas lá, além dele receber a palavra, ele se alimentou da palavra. Da palavra. Porque ele estava recebendo, ele estava ali face a face com Deus. Com a fonte maior de alimento que a gente pode ter, né? Esther jejuou, Daniel jejuou, tem várias passagens, Neemias jejuou, Esdras jejuou, tem várias passagens e com vários jejuns diferentes, né? Jejum buscando, Ana jejuou, né? Ela fez um jejum ali clamando, um jejum de súplica pela esterilidade dela, né? Então tem várias formas que a gente pode jejuar, né? Para proteção, por batalha, né? Para se revestir para uma batalha, por intercessão. Então o jejum, ele é para matar a nossa carne, para que a gente se aproxime maior de Deus. Eu me deixo de lado para que Deus possa agir, né? A gente se colocar de ladinho para Deus tomar o controle e agir sobre a nossa vida, né? E se a gente pudesse fazer uma análise diferenciada entre um jejum e um propósito,
A gente vê na Bíblia várias citações de homens de Deus que fizeram um voto com Deus. Então, o jejum, você vai lá, você deixa um tempo de se alimentar para você, então, se santificar na presença do Senhor ou por algumas situações em específico. O propósito por exemplo, é um voto que você faz. Então, por exemplo, vou ficar um ano, digamos, eu fiz isso. Eu fiz um propósito de ficar 6 meses sem tomar refrigerante, que era algo que eu gostava bastante. Então, foi um voto que eu fiz com Deus. E ao final você tem, por exemplo, Deus, eu vou fazer um voto 6 meses sem refrigerante para que eu conheça mais a tua presença. Eu vou negar algo que eu amo muito para poder que o Senhor cresça. É você fazer um propósito com Deus de entrega, né? De você estar se consagrando num período maior do que o jejum, que ele muitas vezes é por horas, por dias, né? Se você for para a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 20, diz assim: Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu não voltar a salvo para a casa do meu pai, então Yahvé será o meu Deus, e esta pedra de hoje que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Ele fez um voto com Deus. Se Deus desse aquilo que ele precisava, suprisse as necessidades dele naquele tempo, tudo que ele tivesse, então ele daria como uma oferta a 10ª parte em louvor a Deus, em agradecimento. Foi um voto. Dentre esse e tantos outros, né, que a gente pode acompanhar na Bíblia. Se vocês forem buscar, assim, como eu falei, várias pessoas que passaram na Bíblia jejuaram, buscaram. Daniel fez um jejum um pouco diferente, né? Então, ele se absteve das coisas prazerosas e ficou somente com legumes, né? Com comidas mais leves ali, mas a comida prazerosa, aquelas carnes saborosas, as bebidas que tinham, né, lá com o rei, ele falou, não, eu não quero isso. E tanto é que, se vocês lerem Daniel, depois do jejum que ele fez ali dos 21 dias, quando o chefe vai lá e faz a comparação, né? Ele tá muito mais sadio, muito mais corado, muito melhor do que os outros que comeram todas as iguarias que tinham no palácio. Mas por quê? Porque quem estava sustentando ele era o Senhor. Nossa, o brilho do Senhor estava sobre eles, né? Então a gente tem que entender que o jejum ele não é uma barganha. E muitas vezes, se a gente faz nessa murmúrio, eu quero pro meu interesse, não quero pra mim. Eu vou jejuar porque eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero por bens materiais. Muitas vezes, quando é por interesse próprio, Deus não ouve esse jejum. Isso tá na palavra. Leia, por favor. Em Isaías, no capítulo 58, do versículo 13 em diante. Legal vocês lerem o capítulo todo, tá? Mas o título desse capítulo é assim, ó, o jejum que agrada a Deus. Tá? Então ele vai explicar, ele é longuinho, eu não vou ler ele inteiro, mas tem uma parte aqui que fala assim, ó. Vou ler do 2, tá? Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntaram-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo. Então, as pessoas que querem Deus, mas buscam Ele falando assim, por que jejuamos se tu nem me notas? Quantas vezes a gente jejua e questiona Deus? Pô, Deus, eu tô jejuando e tu nem tá me respondendo. Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Quantas vezes a gente murmura e fala exatamente isso, né? Pois eu tô fazendo, eu tô jejuando, mas o Senhor não tá me respondendo. Segura aí. Acontece que, agora Deus respondendo, tá? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Aqui tem que ler o contexto, né? Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto.
Aí ele segue assim, ó. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos, liberar perdão, né? Nossa. E acabem com todo tipo de escravidão? Uau. Que jejum nós temos feito? Aí ele continua, eu recomendo que vocês leiam o capítulo inteiro, tá? Um jejum que tem o nosso interesse, e quando ele fala aqui, né, brigar e bater uns nos outros, aqui é o contexto lá atrás, mas trazendo para os dias de hoje. Eu tô jejuando, tô em jejum, vou fazer jejum hoje, tô no carro. Ah, mas olha esse motorista, não sei o que, começa a xingar. Já sai do espírito, digamos assim, né, da presença, e vai pra carne. Aí meu marido me respondeu meio que eu não gostei, eu já vou brigar com ele, já brigo com o filho, já saiu. Esse brigar uns com os outros aqui é isso, você não tá em espírito. E não adianta a gente estar em jejum e ter ter perdão para liberar e não liberar. Porque é o que ele fala aqui, ó, o jejum que Deus escolheu não seria, né, quebrar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras da servidão, deixar livre os oprimidos. Meu Deus. Então, se tem alguém que eu preciso liberar perdão e eu não estou liberando, minha oração também não vai chegar. Então, a gente tem que fazer um jejum realmente buscando essa santificação, essa consagração ao Senhor. E em Mateus, para complementar essa parte, já que temos uma chinelada, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 16, Jesus traz o ensino a respeito do jejum. E Jesus nos fala: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Fala, Deus! Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Aleluia. O jejum é você e Deus, é intimidade, é relacionamento. Eu até posso compartilhar, amigão, eu vou entrar em jejum, me ajuda em oração, né? Mas eu vou ficar, ai, amiga, eu tô em jejum. Ai, meu Deus, como tá difícil. Ai, eu queria muito comer, mas... E assim, ó, falando nisso, parece que quando você começa um propósito, aí vem muitas coisas, vem festa de aniversário que você quase nunca é chamada pra ir. Ou você vai no trabalho, ela tem os bolinhos mais lindos e maravilhosos, os docinhos que você mais gosta. Ou então o marido resolve pegar aquela comida que você mais ama. Ou o filho te oferece um doce que você às vezes nem recebe. Tudo vem para quebrar essa consagração e esse propósito. É muito mundo espiritual reagindo mesmo, né? Que você possa sim fazer jejum e que você possa fazer propósitos também. Mas o propósito realmente buscando essa presença maior do Senhor, né? Como a Luana falou, tira um tempo refrigerante, ou faz um propósito daqui a pouco de ficar uma semana sem telefone, sem mexer nas redes sociais. E olha, meu Deus do céu, eu fiz de rede social, eu acho que eu não lembro se deu 8 ou 6 meses sem Instagram. E eu vou dizer pra vocês que até hoje, assim, foi muito bom, foi um tempo de muita comunhão com Deus, muitas respostas vindo pra minha vida espiritual, foi muito importante. Eu tive um crescimento espiritual, eu vi muita face de Deus, assim. Houve muitas respostas para minha vida, houve muita limpeza, houve muita cura. Foi um tempo, assim, que o Senhor me abençoou muito. E hoje em dia, claro, eu voltei, né? Eu entreguei o propósito, eu voltei. Mas parece que hoje não faz mais tanto sentido. Tanto que às vezes as pessoas me mandam mensagem por lá e parece que assim, pra mim, tipo, ok. Vou lá ver, mas não tem, parece que o brilho que tinha não tem mais, né? Porque porque a gente perde às vezes muito tempo olhando a vida dos outros, o que teu amigo tá fazendo, o que teu amigo tá comemorando, o que um artista tá fazendo do outro lado, e você nesse momento tá deixando de se alimentar da palavra de Deus.
Tá perdendo a chance de ter um tempo com o Senhor, né? Se a gente fosse ficar na Bíblia, o tempo que a gente fica olhando o celular, meu Deus, como nós seríamos sábios da palavra de Deus, né? Porque nós não assim, seríamos mais enganados. Não. Tu passa uma hora, tu passa no celular ali que tu nem vê. Meu Deus, é muito rápido. Agora imagina você sentar, chamar Jesus, né? O Espírito Santo está conosco, ele nos ensina, ele é nosso professor também, né? E a gente não tem entendimento da palavra se não for pela revelação do Espírito Santo. Você sentar, chamar Jesus e ler a palavra. Uau. Em uma hora, meu Deus, quanta revelação, quanto ensino, quanto abrir de olhos o Senhor pode ter. Então, se você for jejuar, que você jejue realmente tendo esse tempo de comunhão com o Senhor. Mas mesmo que você não vá jejuar, que você busque, que você escolha estar na presença dele, escolha estar com ele. Ah, mas eu não consigo de manhã. Faça à noite. Ah, porque o devocional tem que ser de manhã. Quem disse? Se de manhã tu não consegue, consagra teu dia quando tu acorda, né? Isso tem Peça que fazer. para o Senhor administrar o seu tempo. O seu tempo. Mas daqui a pouco, amanhã corrido, né? O filho já acorda, já vai e tal. Mas à noite, então, ou à tarde, tire um tempo você e o Senhor. E quando tu for jejuar, não deixa de ter esse tempo também. Porque aí, senão, é um jejum em vão, né? É isso aí. Então, eu quero deixar uma mensagem para você. Da mesma forma que o Senhor já entregou a vida dele por você, foi por mim, foi por nós, entregue seu tempo também a ele. Será que uma pessoa que deu a vida, que sofreu muita dor, que sofreu dor que a gente nem imagina, até esses dias eu estava lendo Marcos, e lá em Marcos diz que quando eles colocaram sobre a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, eles usaram um pedaço de pau para espetar ainda mais a coroa na cabeça. Quando eu li aquilo, eu comecei a chorar porque a gente não consegue imaginar o tamanho da dor que Jesus passou. Como a Raera contou, essa semana eu estive doente, semana passada eu estive doente, e eu fui fazer um soro na veia. E aí, porque eu estava desidratada. Quando ela colocou a agulha na minha veia, eu senti aquele ardido da agulha entrando na veia. E eu pensei, meu Deus, Senhor, eu sou muito fraca. Porque uma agulha entrando, a gente já fica, sente uma dor e já se sente desconfortável. Pensa Jesus sendo dilacerado por você, porque ele foi dilacerado. Ele sofreu. E será que a gente tem dado o devido valor ao que ele fez? Então gaste mais seu tempo lendo a palavra, estando à luz da palavra, estando junto à sua família, do que muitas vezes você está aqui olhando a vida dos outros. Se eu pedir para você hoje, 5 reels que você viu ontem que te marcou, você vai saber me dizer que você tenha visto, que você lembre? Talvez não, porque a gente só tem gastado o nosso tempo, mas a gente não tem dado qualidade ao nosso tempo. Então eu convido você hoje a se entregar ao Senhor e ler mais da palavra, porque quando você tem conhecimento da palavra, ninguém mais engana você. Paulo já tinha advertido, né, que o povo perece por falta de conhecimento, né? E a gente tem o conhecimento inteiro aqui, ó. Basta a gente buscar. E se você não tem entendimento do que está aqui, o Espírito Santo vai te dar o entendimento. Com certeza. É só pedir para ele. É só pedir. Amém. Amém. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar o vídeo e de enviar esse vídeo para as pessoas que você sabe que estão no início, às vezes, da caminhada ou que têm dúvidas sobre o jejum, que com certeza vai edificar a vida delas também. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Esperamos vocês semana que vem. Beijo. Beijo.